Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. O final de semana não foi de vitória, infelizmente a derrota para o Mirassol na Arena, mas precisamos pensar naquilo que vem pela frente. Você sabe, no próximo domingo teremos Clássico Grenal no Beira-Rio e temos sim totais condições de vitória. Primeiro porque o nosso rival parece estar numa situação ainda pior. Segundo porque Grenal é Grenal, tudo pode acontecer. E o Grêmio está competindo muito mais. O Grêmio briga muito mais. E porque o Grêmio terá jogadores muito mais qualificados do que teve contra o Mirassol. Principalmente os retornos de Marcos Rocha, de Carlos Vinícius, a estreia de William, que não sabemos ainda se será como titular, um Arthur mais adaptado, um time mais encorpado. Eu acredito na vitória. E o técnico Mano Menezes precisará ao longo da semana encontrar uma alternativa para isso. Ele é um técnico experiente, acostumado com momentos como este, de pressão e bem importantes. Mas eu sei que a maioria da torcida, ou pelo menos uma parcela bem significativa, não quer mais o Mano Menezes, responsabiliza ele pelo momento ruim. Claro que todo mundo sabe da falta de qualidade do grupo, mas há um entendimento de muitos gremistas de que ele poderia estar tirando muito mais. Esse não é o meu pensamento. Eu coloco também, sim, uma parcela de responsabilidade no Mano, mas acho que ele está muito longe ainda de ser o principal culpado. Já falei para vocês, não quero me tornar repetitivo, acho que o Renato também não conseguiu tirar nada e hoje está lá na semifinal da Copa do Brasil, semifinal do Mundial de Clubes também, Quinteiros campeão argentino com o Vélez não conseguiu, e o Mano Menezes, ano passado, pegou o Fluminense, para muitos, rebaixado, e fez uma campanha exemplar, livrou o Fluminense do rebaixamento, quando, repito, para muitos já estava rebaixado o tricolor carioca. O Mano é um técnico que já ganhou muitos títulos, mas sempre tem aquela história de o Mano já está ultrapassado. Tudo bem, gente, nós não precisamos concordar. O legal é o diálogo mesmo, essa troca, por isso eu quero muito sempre a opinião de vocês nos comentários, mas muito mais do que isso eu preciso projetar. Porque não é apenas pela vontade da torcida. O Mano pode não permanecer na medida em que, no futebol, um treinador depende de resultados, ainda mais no futebol brasileiro. Hoje, ele é totalmente respaldado pela diretoria, mas esse respaldo sempre vai até a segunda página. Basta uma sequência sem vitórias e o treinador não permanece. Mas nós precisamos colocar alguns pontos aqui antes de trazer teimosias do Mano, para não mostrar que eu só defendo o Mano, como alguns acham. Eu também discordo de muitas coisas que o Mano tem feito, mas trazer alternativas, para que a gente possa pensar se de fato existe uma opção melhor para assumir nessa reta final de ano. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: a gestão do presidente Alberto Guerra está terminando, ainda bem, em dezembro deste ano. Qual treinador assumiria na metade de setembro para trabalhar somente até dezembro? O Grêmio não pode fazer um contrato até o ano que vem, porque o presidente não vai permanecer. E o Marcelo Marques não está participando da gestão. O Marcelo Marques ajudou com os 10 milhões de euros, queria contratar o Roger Guedes, começa a se preparar cada vez mais para a sua gestão a partir de janeiro de 2026, mas desta gestão o Marcelo Marques não está participando. E muito dificilmente o presidente Alberto Guerra ou um dos seus pares ligaria para o Marcelo ou para as pessoas que vão trabalhar com ele para definir um treinador em comum acordo. Isso não aconteceria. Então, qual treinador assumiria o Grêmio no mandato tampão até dezembro? Será que existem realmente opções no mercado? Eu vou trazer para vocês algumas das alternativas, não só do Brasil, mas também do exterior, mais consagrados e também emergentes. Mas eu preciso dizer para vocês o seguinte também. Eu também acho que o Mano se equivoca. Por exemplo, para pegar só o jogo contra o Mirassol, até para a gente não se alongar tanto. O Mano foi demasiadamente cauteloso. Eu entendo a cautela. Ele coloca o Dodi em terceiro volante, o Dodi bem aberto, para explicar. O Mano fez duas linhas de 4. O Grêmio jogou assim, ó. Uma linha de 4 que tinha João Pedro, Noriega, Kahneman e Marlon. A segunda linha de 4 tinha Dodi bem pela direita, por dentro tinha Arthur e Cuejar, e bem na esquerda tinha o Cristaldo. E dois atacantes, Alisson e Bright White. Esse foi o Grêmio. Por quê? Porque nessa segunda linha de 4,
o Dodi era responsável por marcar os avanços do Reinaldo. Por que ele colocou o Dodi quase que como um auxiliar de lateral direito? Porque o João Pedro não tinha, na linha de trás, aqui pela direita, a mínima condição física, mas foi porque não tinha outra alternativa. Talvez improvisar seria melhor, mas essa foi a escolha do Mano. E aí o Grêmio não teve força para atacar, porque o Dodi não vai atacar, porque o Arthur ainda não está com o ritmo de jogo adequado. O Cuéllar achei que jogou bem, mas é volante, não vai ter essa chegada à frente, até por uma questão de característica. O próprio Arthur também constrói vindo de trás, ele não é um cara que pega a bola já na entrelinha, nem tem que fazer isso. E aí, justamente, faltou qualidade na frente. O nosso ataque foi pobre contra o Mirassol. O Grêmio se defendeu, até porque sabia da qualidade do adversário, um dos melhores ataques da competição, não poderia jogar exposto, mesmo atuando em casa, mas faltou força de ataque. Só que eu responsabilizo muito mais os jogadores do que o Mano. Porque o Grêmio tinha o Cristaldo, que até certo ponto entregou, o Alisson, que não foi bem, mas era bola no Alisson toda hora, extremamente previsível, como falei no vídeo anterior, e o Bright White já há muitos jogos se tornou praticamente um jogador a menos em campo. E quando entra o Kiki Oliveira, então, meu Deus do céu, eu fiquei extremamente irritado com o Kiki Oliveira no jogo, aliás, mais uma vez. Jogador muito fraco, muito fraco. Parabéns para quem pagou 26 milhões de reais num jogador com essa qualidade, com essa dificuldade de entendimento básico do jogo. Para não falar outra coisa, né? Eu costumo respeitar ali o jogador, mas, meu Deus do céu, você sabe o que eu tô querendo dizer, né? O Kiki Oliveira, que coisa. Só que aí, gente, vai colocar quem, né? Vai tirar o Dodi e colocar um atacante. Ia ser o Kiki? Ou o Aravena? Pavon? Vai colocar quem? Talvez o Amuso, que é o jogador que eu coloquei aqui na thumb e também no título, que é o jogador esquecido. Mas alguém tem alguma certeza de que o Amuso poderia render? O Amuso também parece não estar se esforçando para se adaptar, mas acho que é muito mais um descaso do Grêmio do que do próprio jogador. Quando tu vai contratar um jogador nascido em Gana, que vive na Bélgica, só jogou o campeonato belga com 25 anos, tu tem que dar um preparo para esse cara. Mas eu não acredito que ele seja tão ruim quanto está sendo pintado. O Napoli queria esse cara, gente. O Napoli queria esse cara. Será que um dos principais clubes atualmente da Itália iria errar na tentativa de contratação? Ele era o plano B, eles acabaram contratando o plano A, e o Grêmio foi lá e conseguiu o Amuso. Esse cara não é ruim, gente. O problema é que ele não está adaptado. E o Grêmio parece não fazer nada para adaptá-lo. Poderia nos ajudar, mas é só um parênteses aqui, porque esse jogador está esquecido. Ele estava concentrado para o jogo contra o Mirassol, mas tinha um jogador a mais na concentração, daquele número que pode ser relacionado de fato para o jogo, precisava cortar um e ele foi o escolhido. Foi uma escolha do Mano que eu não concordo. Acho ele melhor do que o Kiki, acho ele melhor do que o Pavon também. E acho que o Aravena também é melhor do que o Kiki e que o Pavon. Não que seja bom, né? Fraco. Todos são fracos. Mas tentando encontrar alguma alternativa. Até porque o Mano precisa parar de ser teimoso. São muitas teimosias. Se o Kiki é ruim, se esse não entrega, etc., tira do time. Para de colocar sempre os mesmos jogadores. Eu acho que esse é um erro que o Mano tem cometido também. Mas vamos lá. Algumas alternativas no mercado para o Grêmio colocar como treinador, caso queira, resolva, tenha que demitir o técnico Mano Menezes. Mas antes eu preciso te dizer que a Hora do Pastel é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo, porque é sucesso absoluto. Procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram. Pastel crocante, recheio generoso e um sabor que vai te conquistar. Tem em Porto Alegre, em 3 lugares, em Canoas, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Sapiranga, abriu uma agora em Campo Bom. Tem vários lugares. A Hora do Pastel, 10% de desconto com o cupom Grenal10, por ter visto aqui no canal. Hora do Pastel. Vamos lá. Eu vou falando alguns nomes e eu quero ir trabalhando com vocês e quero os comentários de vocês aqui com a opinião sobre cada um desses treinadores. Tite. Alguém vai dizer, Tite, esse é o cara, coloca agora, ele resolve o problema do Grêmio. Como em outrora disseram, coloca o Dorival. Só que tem que combinar com os russos, né? Ver se o cara quer trabalhar no Grêmio. Dorival não quis. Não quero trabalhar no momento. Foi lá, aceitou o Corinthians. Ninguém quer pegar.
Ninguém queria pegar antes, quando o Quinteiro saiu. Quem dirá agora? De novo, metade de setembro, o Grêmio na parte de baixo da tabela. Quem é que vai assumir essa responsa de não rebaixar o Grêmio? De livrar o Grêmio, sabendo que só fica até dezembro? O cara que aceitar, então, vai pedir uma Babilônia, porque não fica para a próxima temporada. O Tite, obviamente, não aceitaria. Carpini, recém pegou o Juventude. Será? Emergente. Foi bem, muito bem no Vitória, muito bem no Juventude, tá bem no Juventude de novo. Foi muito bem também no interior paulista, mas quando esteve no São Paulo não foi tão bem. Sentiu, o único clube grande, sentiu. Será mesmo que ele é o cara para tirar? Roger Machado, caso fosse demitido do Inter. Bom, a minha opinião, vocês sabem. Por mim, o Roger nunca mais trabalha no Grêmio. Até porque lá em 2021, quando a gente precisou dele, ele disse que não assumia clubes em meio à temporada. Ano passado assumiu o Inter em meio à temporada. Fora todas as comemorações no Inter e tal, por mim nunca mais trabalha no Grêmio. Léo Condé, técnico do Ceará. Pode ser uma boa? Emergente. Para início de temporada é uma aposta legal, mas para salvar o Grêmio. Rafael Guanais, é o técnico do Mirassol, que está fazendo essa campanha maravilhosa. Encaixou o Mirassol. Mas será que ele é o cara? É um técnico jovem, de 44 anos, trabalhou no Atlético Goianiense, trabalhou no Novo Horizontino, trabalhou como auxiliar no Cruzeiro, como auxiliar no Atlético Paranaense. Será? Tá fazendo um baita campeonato. Para mim é o técnico do campeonato. Mas será que, primeiro, que ele sairia do Mirassol, que tá tão bem, para pegar o Grêmio? Esse cara, de repente, termina o ano no Mirassol com essa campanha e pega um clube que vai disputar Libertadores ano que vem, que tem um poder de investimento maior. É sempre aquilo, pensar se o cara também vai aceitar, né? Além de ver se é bom. Lisca, o Lisca pegaria. O Lisca pegaria. Mas, há quanto tempo que o Lisca não treina na Série A? Ele treinou o Santos, foi o maior clube que ele treinou, não deu a resposta que se esperava, ficou pouco tempo. Não sei se é uma boa alternativa. Eu gosto do Lisca, acho que merecia melhores oportunidades. Mas não tenho convicção também. Luxemburgo, nossa, eu não colocaria de jeito nenhum. Luxemburgo é comentarista hoje em dia, né? Não tem nem paciência mais para lidar com uma situação como essa. O Felipão não assumiria. O Cuca tá no mercado. O Cuca é bom treinador. O Cuca já trabalhou no Grêmio, bem, foi jogador, mas o Grêmio não contrataria o Cuca. O Cuca tem toda aquela história do estupro que foi no Grêmio, isso viria à tona. De forma alguma o Grêmio contrataria o Cuca, essa opção não existe. Celso Rotti, não, né? Um estrangeiro, botar um cara estrangeiro que não conhece futebol brasileiro, não conhece o Grêmio, não conhece o ambiente, para salvar de um rebaixamento? Gente, não temos tantas alternativas. Os outros aí estão empregados. Quem poderia salvar o Grêmio? Quem aceitaria salvar o Grêmio e quem tem condições de salvar o Grêmio? É difícil. E é muito por isso que o Mano está bem respaldado pela diretoria e é importante que nós, torcedores, também pensemos sobre isso. Beleza? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.